Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia são muitas vozes que nós escutamos, não é? Todo momento se liga a rádio, internet, é muita coisa que a gente ouve. Antigamente nós tínhamos 5 canais da televisão, lembra? Eu era o controle remoto do meu pai, troca lá, a gente levantava, e sentava, né? Aí não gostava, levantava lá, tinha Manchete, Bandeirantes, era pouca coisa, Globo. Aí tinha o canal 4, o canal 5, a gente falava ainda assim. Hoje em dia você vai ligando, é tanto canal, é tanta voz que a gente não consegue mais parar e perceber de onde que vem uma voz boa que eu possa escutar. E que aquilo que ele fala venha no meu coração. Eu fiquei um mês fora do Brasil. Saí dia 16 de dezembro, 17 de dezembro e voltei no 16 de janeiro. Cheguei aqui, todo mundo falando da tal Todinho, sei lá o que é Todinho, né? Eu falei, que é isso, gente? O senhor não está sabendo não, padre? Eu não, é a música do verão. Eu falei, nossa, eu saí um mês e eu perdi a música do verão, graças a Deus, né? Não perdi nada. Mas a gente percebe que a nossa molecada, nossa juventude hoje tem tanta voz, que na hora de escutar uma voz que vale a pena não conseguimos. E aí acabamos perdidos. Na primeira leitura nós vimos Moisés colocando para o povo a vontade de Deus de falar através de um profeta, falando das coisas de Deus. E profeta não é muitas vezes como a gente pensa, que é aquele que vai falar o futuro. Não, profeta vai falar em nome de Deus. E muitas vezes nós não queremos ouvir profetas, porque profeta fala a verdade. Claro que tem maneiras e maneiras de dizer a verdade. Por exemplo, nunca diga para uma mulher que ela engordou, que daí você que vai morrer, né? Nossa, esse vestido está justo, né? Você dá mais indiretinha e tal, mas não fala. E muitas vezes a gente que engordou um pouquinho não gosta de escutar do outro. Você está gordo, hein? Dá um oi primeiro, né? Seja carinhoso com a gente. O espelho fala que a gente está gordo, mas a gente quer escutar o outro. Você emagreceu na África, eu adorei essa, nossa, obrigado, emagreci e tal. A gente quer escutar aquilo que nos faz bem, mas o profeta fala aquilo que a gente precisa, não só daquilo que faz bem. E muitas vezes quando alguém que é do nosso meio, pai, mãe, amigo, fala algo que nós precisamos mudar, a gente fica de bico e não gosta. Então, primeira coisa, abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes, porque profetas temos. Aí na segunda leitura, quem é casal fica escutando o que São Paulo escreve, fica meio incomodado, né? São Paulo parece que fala mal do casamento. Vocês perceberam isso ou não? Se eu fosse casado, eu ia ficar meio mal hoje. Tá vendo, ó? Pai fica com as coisas do mundo, com o filho. Eu não, eu estou com as coisas do Senhor, aleluia. Não. São Paulo estava dizendo para uma comunidade que muitas vezes não entendia o voto de castidade de São Paulo, ou o celibato dele, em função do reino. Então ele está vendendo o peixe dele, mas não que ele está menosprezando o casamento, porque quem tem filho não tem tempo para muitas coisas, não é verdade? A gente vê os pais que trazem filho criança na igreja, quer comer pipoca, quer ir no banheiro, quer andar, se puder faz parquinho aqui em cima, não é não? E a mãe tem que falar, vem, e ficar segurando, porque filho dá trabalho. E o pai tem, e a mãe tem que se dedicar aos seus filhos, claro que tem. E precisa, porque a mãe e o pai tem que ser profeta de quem? Dos filhos. Então essa segunda leitura mostra para a gente que muitas vezes para falar de Deus, eu por exemplo não tenho filhos, por isso que eu posso passar um mês na África, não deixei ninguém aqui. Mas quem tem família não pode, filhão, fica aí que o papai vai cuidar das coisas de Deus, hein? Tchau. Pode fazer isso? Aí paga as contas, viu? E vai embora? Não. Por isso, segunda coisa, primeiro que nós temos que estar atentos às vozes e à voz de Deus. E segundo, você é chamado a ser profeta e voz de Deus, principalmente na sua casa, com aqueles que você ama. Tem que falar para o filho, filhão, estudar, fera. Ai pai, não enche o saco, está de férias ainda. Já leu um livro nas férias, imagina, né? A menina me fez assim, nossa padre, fica quieto. Não, mas é verdade. A mãe tem que estar ali, ó. O que você está vendo aí na internet? A mãe tem que ficar de olho hoje em dia, porque tem um mundo inteiro naquele tablet e a mãe tem que ficar cuidando.
Então, pai e mãe, por favor, profetas os seus filhos. E não tenham medo de falar as coisas. Mas passa um leite condensado, tá, gente? Não fala na lata não, vai com calma, né? Porque a criançada tem que ir aos pouquinhos. E a terceira coisa de hoje, o evangelho, que lindo. Marcos apresenta o primeiro milagre de Jesus, e Jesus expulsa um demônio. Mas eu não quero pegar nessa fase do demônio não. Jesus tem poder para expulsar tudo, demônio, gente ruim, Jesus. Mas o que eu mais peguei para mim quando eu li o evangelho preparando a homilia foi, ele falava com autoridade. Jesus veio ser a grande novidade na sinagoga, porque como é que eram lá os judeus na sinagoga? Eles se reuniam, rezavam, liam um pedacinho da Torá e alguém comentava. E muitas vezes esses comentários era chover no molhado. A pessoa já conhecia e fala aquilo que a gente tem que escutar. Agora Jesus vem e fala com autoridade, como aquele que muda, e que as palavras chegam tão certeiras no coração que incomoda. E depois, o que estava com o espírito mal disse, nós sabemos quem você é. E Jesus, fora dele. A coisa mais difícil no mundo de hoje é falar com autoridade, mas não com a autoridade do cargo. O padre está falando. Passou dessa época. Antigamente o padre chegava, não era assim? E o pessoal, bença padre, beijava a mão de padre. Graças a Deus eu não sou dessa época. Porque hoje em dia, principalmente com a juventude, o padre só tem autoridade no coração deles se eles gostam do padre. Se foi com a cara que o santo bateu. Se não, tá nem aí. O padre está falando, o problema é dele. É assim que eu escuto. Outro dia eu estava na missa, a menina estava chorando, fazendo uma birra. Aí ela começou a fazer, a mãe, o padre vai brigar com você. Eu escutei. Olha o monstro aqui, né? Aí eu fui lá com todo carinho no coração. Oi, bem, o padre não vai brigar, tá? Quem tem que brigar é sua mãe. Tchau. Aí a menininha, viu mãe, viu? Porque não é mais aquela palavra de autoridade. Mas hoje em dia, quando você ama alguém, vê essa vida, você percebe, não, esse cara tem algo para me falar, eu vou escutar. Outro dia uma mãe, desesperada que o filho estava diabético, 10 aninhos, e comia doce, não podia mais comer doce. Ela descobriu que tinha um padre, um frei daqueles antigos, que tinham uma sabedoria no falar, que todo mundo procurava ele numa cidade distante, e ela não tinha dinheiro, foi a pé, uns 15 quilômetros com a filha, com o filhinho, para poder falar com ele. Entrou na fila, chegou lá o frei, pois não? Frei, fala para o meu filho que ele não pode comer doce, ele é diabético. O frei olhou para a criança e falou assim, semana que vem vocês voltam. A mãe ficou quieta, porque ele que é o sábio, né? Tá bom. Voltou outra semana, voltou 15 quilômetros a pé, depois voltou 15 quilômetros de novo. Chegou, enfrentou aquela fila enorme, entrou na fila, chegou na vez dela. O frei lembrou da criança da semana passada. Frei, você vai falar alguma coisa para o meu filho? Vou falar. Olhou para a criança, não coma açúcar. A mãe, imediatista, falou assim, mas se eu soubesse que o senhor ia falar isso, não vinha de novo. Por que o senhor falou isso semana passada? Porque semana passada eu comi açúcar. Eu fiquei uma semana sem comer açúcar, eu posso falar para ele agora, não coma açúcar. A mãe ficou quieta. O molequinho olhando tudo aquilo, engoliu. E foi embora. Falar com quem tem autoridade. Ele só falou depois que ele viveu. E muitas vezes nós precisamos ter esse cuidado. Jesus, que é o Filho amado de Deus, foi amado por ele, sabia o que queria, então veio anunciar com toda a fé, com toda a força, o reino de Deus. Por isso ele falava com autoridade. Por isso, se você for ser profeta do seu filho, meu irmão, reze antes. Se você for falar do seu filho agora, filho, faça isso, veja na sua vida a sua coerência. Eu fui para Moçambique e uma das características do jovem moçambicano, eles são desconfiados. Quem que é esse tiozinho aí que veio falar com a gente? Eu fiquei dando formação uns 10 dias para um grupo de 25 jovens. E depois desses jovens, alguns foram conosco fazer uma missão numa vila bem pobre. E eu lembro que eu cheguei para eles todo feliz, somos no Brasil, e damos as formações. Eles só começaram a me escutar depois que eu joguei bola com eles.
depois que eu limpei banheiro com eles, depois que eu lavei louça com eles. Aliás, pena que não filmaram, eu fiz um golaço do meio de campo. Olha, o cara adiantou eu com o dedão, mas foi, encobriu o negão. Nossa, eu me senti o Messi, sabe? A galera me abraçou, padre. Eu disse, nossa, depois eu quebrei a unha, aí parou a minha carreira de futebol em Moçambique, né? Mas depois de ter vivido com eles, convivido com eles, eles me falaram assim: padre, calimambo. O que é isso, fera? É muito obrigado em Xangana. E a gente só agradece depois que percebe que aquilo foi de coração. Por isso eu digo para vocês, eu só pude entrar naqueles corações depois que eu amassei barro com eles. Eu vivi com eles. Aí, agora ficam mandando um WhatsApp e é gostoso, mas só me escutaram depois de ter vivido junto com eles, de ter sido um deles. E carreguei tantas histórias gostosas de Moçambique. E uma que mais me chocou no coração foi uma mãe no finalzinho da missão me chamou: padre, toma o Armindo para você. O Armindo tinha 10 anos. Que isso? Eu sei que lá no Brasil com você ele vai ter um futuro melhor que aqui em Moçambique. Pode levar, padre. Nossa, meu coração ficou assim. E ele disse assim: eu quero. Posso ir, padre? Nossa, você não pode. O padre não tem esposa para cuidar do você. Ah, não, você não tem, coitado, eu sei. Mas eu também não tenho sogra, eu falei para ele, né? Mas a mãe percebeu que eu cuidando dele, e depois ela me chamou e me disse: padre, o pai dele não está mais aqui, abandonou eu, a ele e os outros filhos. O senhor foi um pai para ele essa semana, não quer continuar? Você não posso. Eu tenho outros filhos lá no Brasil, e ele precisa de você e você precisa dele. Por isso, aquilo mexeu muito com o meu coração. Eu digo para vocês, depois de ter vivido junto, de ter se rezado junto, brincado junto, a mãe me pede algo assim: Jesus, que é a voz de Deus feito homem, precisou vir no nosso meio, viver com a gente, dar a vida por cada um de nós, para hoje a gente poder escutar a sua voz e seguir o que Ele pede. Façamos também nós com a nossa vida, essa vida de entrega ao próximo, porque escutamos alguém que tem credibilidade, alguém que amou até as últimas consequências, pregava com quem tinha autoridade. Que nós, ao fazermos o encontro com Cristo, também preguemos com a nossa vida o quanto é bom ser de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus,